Olá, eu sou o professor Diogo Combo, Diogão da redação de Português e Literatura também. Hoje eu vou falar 5 coisas levadas em consideração no critério tipo de texto, tanto na redação da PUC-Rio quanto na redação da UERJ. Vamos lá, primeiramente, fazer uma diferenciação. Vocês estão acostumadas a falar bastante, a fazer bastante redação do Enem, quando os critérios são norma padrão, tipo de texto e tema, coerência, coesão, proposta de intervenção. Na redação da PUC, na redação da UERJ, isso é diferente. Tipo de texto, tema, coesão, coerência, norma padrão. Beleza? Então vamos falar sobre o tipo de texto na redação da UERJ e na redação da PUC. Primeiramente, você tem que se adequar ao tipo de texto. Qual tipo de texto? É uma dissertação, beleza? Por que eu estou falando isso? Tem gente que pode acabar escrevendo lá na redação da PUC, por exemplo, uma espécie de resenha. Por quê? Eu já vi a redação da PUC pedir para que você concorde ou discorde com o ponto de vista de algum dos textos de apoio. Já vi a redação da PUC pedir também para que você transcrevesse uma parte, um trecho de um dos textos de apoio e colocasse na sua redação. Por isso, muita gente pode acabar se confundindo e fazendo uma resenha, um resumo. Já vi a redação da PUC também colocar que você deveria mencionar na sua argumentação uma mulher de relevância para a sociedade. Colocar isso no seu texto. Muita gente poderia acabar se confundindo e fazendo uma narrativa também. Agora, falando da UERJ. Na UERJ, o que você tem que fazer? Você tem que responder uma pergunta que muitas vezes é sobre até um pormenor, um detalhe, mas que pode instigar muitas discussões, um detalhe lá do livro, beleza? Aí você não tem que fazer uma narração, um resumo, nem uma resenha do livro. Você tem que responder aquela pergunta em uma dissertação, beleza? Depois, você tem que tomar bastante cuidado com a estrutura, com as etapas do seu texto. É a introdução, argumento 1, argumento 2 e a conclusão, beleza? Deixando isso tudo muito bem claro. Tem gente, por exemplo, que já argumenta na introdução, tem gente que esquece de fazer a conclusão, muitas vezes não se percebe uma progressão ali ao longo do texto. Tudo isso compromete bastante o quesito tipo de texto, beleza? Depois, você tem que deixar bastante claro o seu ponto de vista, ok? Para isso, é importante fazer aquele tipo de exercício quando a gente está iniciando os estudos de texto dissertativo argumentativo, que é elaborar tópicos frasais. Tópicos frasais de temas diversos. Primeiro faz do modelo Enem, depois treina fazendo o modelo PUC e, por último, o modelo UERJ. Outra coisa, a linguagem utilizada. É um texto dissertativo argumentativo. É um texto formal. Se é um texto formal, não vai ter a liberdade que muitas vezes uma narrativa de ficção faz para você, permite a você. Não vai ter também certos recursos de quando você escreve uma notícia de jornal. Não vai ter a informalidade de uma crônica, beleza? E por último, a originalidade. Na redação da PUC-Rio, na redação da UERJ, os corretores, as corretoras não vão admitir aquelas fórmulas pré-fabricadas que, infelizmente, invadiram o Enem nos últimos anos. Já vi o coordenador do vestibular da UERJ falar, inclusive, que eles chegam a ficar de olho em algumas redes sociais justamente para evitar esse tipo de coisa. Aí como que você vai ser original? Pô, muitas vezes eu, por exemplo, quando eu dou uma redação para os meus alunos, quando eles vão ter um simulado, eu falo para eles uma lista de possíveis temas e peço para que eles estudem. Estudar como? Lendo textos, vendo vídeos, treinando em casa, tudo isso, beleza? Por isso que vai ser muito importante você fazer o mesmo, estudar, se preparar para a redação. Não considerar o ato de escrever apenas como um dom. É um dom, mas que pode ser treinado, pode ser aperfeiçoado, ok? Enfim, te falei aqui 5 tópicos, 5 coisas importantes para o critério tipo de texto na redação da PUC e na redação da UERJ. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, salva esse vídeo e comenta aí. Me diz qual curso você vai tentar na PUC ou então qual curso você vai tentar na UERJ. Que a força e a inspiração estejam com vocês.